A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o irmão Josué, e hoje a gente vai falar sobre as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Será que as duas testemunhas são a igreja? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui do canal Teologia de Tudo Um Pouco, deixe seu like, seu comentário e, se for possível, compartilhe os nossos vídeos. Pode ser que ajude alguém aí na sua caminhada cristã, tá certo? Logo de primeiro momento, né, sem delongas, não. A resposta é não. As duas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, não são a igreja, por mais que o aliancismo, né, a teologia do pacto, né, ou os pós-tribulacionistas, eles queiram dizer que ali em Apocalipse 11 as duas testemunhas são a igreja. É óbvio, claro, para um cristão sincero que está procurando a verdade dentro das escrituras, que o ministério dessas duas testemunhas nada tem a ver com o ministério da igreja desde sua fundação de Atos 2 até o presente momento que a gente se encontra nessa terra antes do arrebatamento da igreja. Para isso, nós temos que ler e ver quais serão a função e o ministério dessas duas testemunhas e compará-los. Com qual ministério essas duas testemunhas se identifica, a sua ação, a forma de fazer com o ministério da igreja e aos dons que foi dado para a igreja, ou com o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento e a forma de Deus lidar com as nações no período do Antigo Testamento. Fazendo essa comparação, você terá a sua resposta. Ignorando essas comparações, então as duas testemunhas pode ser o que quiser, pode ser até um ministério lunático ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Mas fazendo a comparação correta, vocês vão identificar a qual ministério essas duas testemunhas pertencem, né? Então, quando a gente vem aqui em Apocalipse, no capítulo 11, a gente vai ler aqui o ministério dessas duas testemunhas, que diz assim, ó, e darei poder, Apocalipse 11, 3, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Ou seja, esse poder que é dado a essas duas testemunhas é naquele período e por um determinado tempo específico. A igreja, desde a sua formação, não tem um período específico, enquanto ela estiver na terra, de ser dados dons a elas, para que elas manifestem os seus dons. Você pode ler lá em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14, e toda a atuação da igreja em Atos dos Apóstolos. E aí diz o seguinte, versículo 4, estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus da terra. Essa profecia aqui, ou essa fala aqui desses dois castiçais, que são as duas oliveiras, né? Está lá em Zacarias capítulo 4. Então perceba que a referência dela está lá no Antigo Testamento, não nas cartas apostólicas ou em Atos dos Apóstolos. A referência é lá em Zacarias. Então, quando você começa a estudar, você começa a perceber de qual atuação essas duas testemunhas, o caráter de ministério está nelas, é dado a elas, né? E aí continua, e se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. O ministério da igreja não é matar as pessoas, né? A atuação do Espírito Santo, desde que foi concedida para a igreja, um povo separado da sua atuação ministerial, como foi no Antigo Testamento, não é para matar as pessoas. O crente não derrama juízo sobre as pessoas. O crente ora pedindo perdão sobre a vida daquelas pessoas, né? Então, mas o ministério destas duas oliveiras, que se dará no período tribulacional, é no caráter como foi do Antigo Testamento e não da era da igreja. Então você percebe que há uma distinção entre o período da igreja e o período tribulacional. O caráter de ministério dos dois é altamente contrastado, né? Existe um contraste muito grande ali. Lendo, a gente percebe isso daí. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Veja, no dia da sua profecia. Então perceba que a forma de ministério não é a mesma da igreja, né? Porque a igreja não ora pedindo para que o céu se feche, né? Nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas,
todas quantas vezes quiser. A igreja não é dado à igreja essa característica. Desde Atos 2 até as cartas apostólicas, você não encontra nenhuma orientação apostólica para que a igreja tenha esse determinado posicionamento ou faça isso. Não é dado isso para a igreja, mas sempre nós vemos lá, conforme eu já falei, 1 Coríntios 12, 13, 14, que Paulo vai tratar sobre a questão dos dons ali espirituais, para que esses dons servem para a edificação do corpo da igreja e não para julgamento das nações. Você não encontra esse tipo de julgamento. O julgamento da igreja está mais voltado na questão de mostrar e revelar ao mundo o que acontecerá caso uma pessoa morra sem Cristo, do que um julgamento terreno, físico, literal, onde as pessoas verão esses eventos acontecerem, assim como aconteceu lá no Egito, né? Quando Moisés mandou aquelas pragas, não foi em âmbito espiritual, mas foi em âmbito literal, real, ali acontecendo. O mesmo ocorrerá aqui com essas duas testemunhas. E quando acabaram o seu testemunho, a besta que sobre o abismo lhe fará guerra, e os vencerá e os matará. Né? Vamos ver, ou seja, é um período de tempo determinado e a atuação dessas duas testemunhas ali em Jerusalém. Primeiro que a igreja ela já tem o poder de Deus, né? Já é dado a ela o Espírito de Deus para que ela exerça o seu ministério terreno aqui. É muito importante também a gente lembrar que há ministérios diferentes, atuação de ministérios diferentes. No Antigo Testamento, Deus lidava com as nações de uma forma totalmente diferente do que nós vemos hoje no período da graça. Né? Só para a gente poder entender que isso aqui é questão bíblica, não é apenas questões teológicas, eu quero compartilhar aqui com os irmãos alguns textos. Né? Por exemplo, aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 23. Paulo, quando está falando da igreja de Efésios, ele está falando de um tempo, uma administração, né, ministerial totalmente diferente do que foi no Antigo Testamento e que será diferente no período tribulacional. Olha o que Paulo fala aqui em Efésios, capítulo 3, 23. Ele vai dizer o seguinte, Efésios 2 e versículo 2 e versículo 3. Paulo diz assim, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Ou seja, essa dispensação foi dada ao apóstolo Paulo. Olha que interessante. Dispensação significa meio de administração de uma casa, né? Então veja, a própria Bíblia identifica que há dispensações dentro de cada período, ou seja, ministérios que ocorrem, tratados dentro de cada período de tempo, né? Versículo 3 diz assim, como me foi este mistério, ou seja, essa dispensação era um mistério que não tinha sido revelado antes, manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Então Paulo está dizendo que esse ministério de atuação é de agora, isso está em total acordo com o que Jesus fala para os seus discípulos lá em Lucas, que seria o período de transição para esse ministério. Quando você vai lá em Lucas 9, 55, os discípulos queriam orar para que Deus mandasse fogo do céu e consumisse uma cidade samaritana, assim como aconteceu no Antigo Testamento. E Jesus repreende os seus discípulos, porque a vinda do Filho encarnado não era naquele espírito e para aquele propósito específico. Esse espírito voltaria e o caráter ministerial voltaria no futuro, que é no período tribulacional, que aconteceu da mesma forma no Antigo Testamento, mas que por causa da vinda do Filho do Homem, de Cristo Jesus, esse caráter, esse ministério mudaria, que seria uma dispensação. Veja o que Jesus fala aqui em Lucas 9, eu vou ler do 53 até o 56, é muito importante para a gente saber o caráter e o ministério de Cristo, quando ele veio e quando ele envia os seus discípulos, mas que mudará com a retirada do ministério e o caráter do ministério do Espírito Santo na terra, após a sua vinda em Atos 2. Veja, Jesus diz assim, versículo 53, Lucas 9, 53. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como o de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma, como Elias fez também? Qual era o caráter de ministério que os discípulos estavam falando para Jesus? O caráter do Antigo Testamento, que será o mesmo das duas testemunhas. Quando você compara, você vê o paralelo é fortíssimo. Olha o que Jesus fala. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, não sabeis
de que espírito sois, ou seja, se vocês não sabem qual é o caráter ministerial que vocês são agora, que tá sendo dado a vocês, e Jesus continua, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Quando Jesus ele se faz carne e vem ao mundo para salvar o mundo, como está lá em João. Porque Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando o Espírito Santo for retirado da terra, ele for retirado, o sentido de ser retirado aqui, não é que o Espírito Santo não vai estar mais na terra, porque ele estará. Ele é onisciente, onipresente, mas o seu caráter de ministério será retirado. Como Paulo fala lá em Efésios 3:2. A dispensação da graça que foi dada e revelada a ele. E isso não tinha sido revelado ainda aos apóstolos, ainda que eles já estavam nesse caráter e nesse espírito, mas a revelação foi dada para o apóstolo Paulo dentro da presente era, a era da igreja, né? Então o que acontece? Jesus está dizendo aqui, né? Não sabeis de que espírito sois, né? Ou seja, qual é o espírito o caráter do espírito e o ministério do espírito que estará atuando na vida de vocês. E dentro da dispensação da igreja. Por que o ministério do Espírito Santo ele muda? Porque ele será retirado da terra. Esse ministério de atuação do Espírito Santo será retirado da terra quando ele for removido, a igreja sai com ele, porque a igreja nasce nesse caráter e nesse ministério. Dentro de Apocalipse, esse ministério muda, então a igreja não pode estar na terra, porque a dispensação dela, o caráter dispensacional, ou seja, o caráter ministerial, acaba com a retirada do Espírito Santo. Ela tem que sair, porque se o Espírito Santo sai nesse caráter de ministério, a igreja deve sair porque ela iniciou com ele. E volta a ser tratado, conforme no Antigo Testamento, o caráter e o ministério do Espírito Santo no período tribulacional, que é de julgamento contra as nações e um povo altamente rebelde. Essa é a mensagem que é passada no livro de Apocalipse. Então, o que acontece? As duas testemunhas, elas vêm no ministério e no espírito do Antigo Testamento, na forma de Deus lidar com as nações, né? Essa era a forma que Deus lidava com as nações rebeldes, com Israel rebelde, a sua palavra dentro de período de julgamentos, né? Então, essa forma voltará a ser novamente lidada no período tribulacional. Compare o ministério das duas testemunhas com o de Elias e Moisés, e vocês verão o paralelo absurdo que é entre os dois. Veja se a igreja teve esse ministério em Atos 2, você leia Atos dos Apóstolos 2 para frente, você não encontra esse tipo de ministério, você não encontra uma carta apostólica de Paulo, de Pedro, de João, Hebreus, falando para que a igreja exerça esse tipo de ministério como das duas testemunhas dentro do seu período de existência. Você não encontra isso, nada é dito sobre isso, né? Como nós falamos, né, lá em Lucas 9,55, Jesus fala, não sabeis de quais espíritos sois, ou seja, qual ministério vocês devem atuar a partir de agora? Vocês, propriamente dito, né, porque aqueles discípulos, eles seriam, em Atos 2, batizados em um só corpo, e ali formado o corpo de Cristo. E dali para frente, dentro do período da dispensação, como o apóstolo Paulo fala em Efésios 2 e versículo 3, esta é a era da dispensação da graça, que é totalmente diferente. A forma de atuação do Espírito Santo, como era no Antigo Testamento, a forma de lidar, né, com as nações e com o Israel rebelde, como era no Antigo Testamento e como voltará a ser no período tribulacional. A forma de ministério muda com a vinda do Espírito Santo em Atos 2 e com a sua retirada, que é um mistério, né? Em 2 Tessalonicenses 2:2. Quando nós vamos lá para 2 Tessalonicenses 2, versículo 2, vai dizer, porque já o mistério da injustiça opera, né? Ou seja, esse mistério da injustiça, não o anticristo ainda é encarnado, ele já opera, né? Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Ou seja, esse ministério, essa atuação do Espírito Santo precisa ser removida, o caráter e o ministério do Espírito Santo precisa ser retirado, e a igreja sai com ele porque nasce com ele, para que volte novamente o caráter de julgamento e atuação do Espírito Santo, como era
no Antigo Testamento dentro do período tribulacional. Por isso que a igreja ela tem que sair quando esse caráter, essa forma de atuação do Espírito Santo mudar, for retirada, a igreja tem que sair porque nasce com ele e não pode continuar aqui. Assim como a igreja não estava no Antigo Testamento, a igreja não nasceu no Antigo Testamento, naquele caráter e naquela forma, para que houvesse uma transição dentro da própria igreja, a igreja não pode ficar dentro do período tribulacional, porque estaria em choque os ministérios, a forma de atuação do Espírito Santo em cada período, em cada tempo, né? A administração ali dispensacional. O próprio apóstolo Paulo fala, repito novamente, em Efésios 3, versículo 2 e versículo 3, coisa que você não encontra antes, né? Então, esse ministério, esse caráter ministério, de ministério do Espírito Santo precisa ser retirado, e então Deus voltará a tratar com as nações como era tratado no Antigo Testamento, né? Além do que, em Apocalipse, nós vemos ali um caráter de julgamento da parte de Deus sobre as nações rebeldes que não querem de forma nenhuma se submeter, né, a Deus, né? É bem interessante porque esses dois profetas, né, que vão se levantar em Jerusalém, vai dizer que eles se levantam e são vestidos de pano de saco, todas as características do povo judeu e não da igreja. Tentar colocar qualquer simbolismo em cima disso é simplesmente ignorar o que o texto está falando, né? E ter que fazer uma releitura, uma reinterpretação do que o texto está dizendo. Nós temos que lembrar que o texto ele é autoridade sobre o teólogo e o intérprete. Não é o intérprete e o teólogo que diz ao texto o que ele é, não. É o texto que diz ao teólogo o que ele é e qual é a verdade que ele está passando ali, né? Porque se nós tivermos que olhar para as duas testemunhas vestidas de pano de saco, toda essa autoridade, e dizer que é para a igreja, porque nós temos que fazer uma reinterpretação sobre ele, da mesma forma devemos fazer no Antigo Testamento. Será que quando nós vemos lá relatos dos judeus se vestindo de pano de saco, então nós temos que fazer uma releitura lá? Obviamente que não, né? E aqui eu quero deixar algumas considerações de dois comentaristas a respeito dessas duas testemunhas que eu achei muito importante. Olha que interessante. O pano de fundo do Antigo Testamento para as duas testemunhas de Apocalipse 11 é Zacarias 4, ou seja, novamente remetendo à forma de administrar e o ministério do Espírito Santo em atuação lá no Antigo Testamento. Então você veja o paralelo? Compare, né? Que aponta para dois indivíduos literais, Zorobabel e Josué, que lideraram o remanescente do povo judeu que retornava depois do cativeiro babilônico. Então perceba que essas duas testemunhas vêm em um caráter fortíssimo e está relacionado diretamente com o remanescente judeu, né? Não remanescente da igreja, mas o remanescente judeu, né? Que é uma forma de tratar e de lidar novamente com a nação de Israel e com as demais nações, né? Veja que todos os acontecimentos das duas testemunhas estão em Jerusalém. Todo o cenário está lá, da onde elas vêm, onde elas atuam, onde elas serão mortas e depois onde elas serão ressuscitadas, né? E ascenderão ao céu antes do final do período tribulacional. O imaginário do Antigo Testamento, em Zacarias 4, duas oliveiras de cada lado de um candelabro, se refere claramente a dois indivíduos, Zorobabel, o líder civil, e Josué, o líder religioso. Ele continua. Primeiro, como já foi mencionado, o pano de fundo do Antigo Testamento Zacarias 4 aponta para duas testemunhas como sendo literalmente dois indivíduos. Zacarias apresenta as duas testemunhas, Zorobabel e Josué, que são descritos por um candelabro e duas oliveiras. O candelabro ardia em brilho e as duas oliveiras produziam óleo para o candelabro. Essas figuras é apresentada em Apocalipse 11, o que revela que essas duas testemunhas dos tempos do fim brilharão nas trevas da tribulação e serão abastecidas com o óleo do Espírito Santo. Ou seja, o ministério é dado a essas duas pessoas em contraste com a igreja, que é dado a todo aquele que busca, é dado à igreja para edificação do corpo de Cristo, porque Paulo fala isso lá, 1 Coríntios 12, 13 e 14. Mas aqui, simplesmente não existe mais a edificação do corpo com o ministério dessas duas testemunhas, porque não é para essa finalidade. Então não pode ser a igreja, né? Por isso que eu estou falando, compare e analise, veja que elas não podem ser a igreja, né? Porque o próprio texto bíblico não permite tal reinterpretação das escrituras, principalmente aqui nesse caso.
Segundo essas duas testemunhas, realizam milagres idênticos àqueles realizados por Moisés e Elias no Antigo Testamento. Tanto Moisés quanto Elias são mencionados juntos no capítulo final do Antigo Testamento, ou seja, em Malaquias 4, 5, e diz: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Então perceba, não estou enviando a igreja no final, não é isso que o texto diz. Diz que enviaria Elias antes, né, do temível dia do Senhor. Quem não sabe o que é dia do Senhor, procure saber. É um dia terrível, de trevas, de tribulação e etc. e tal. Moisés e Elias aparecem com Jesus no Monte da Transfiguração, em um acontecimento que prefigurou a segunda vinda de Cristo na Terra. Mateus 17, de 1 a 5. Agora, preste atenção nisso daqui que é sensacional. Na igreja primitiva, a identificação dessas duas testemunhas era duas pessoas, dois profetas, literalmente, né? Ou seja, já era o conceito da igreja primitiva. Veja, a igreja primitiva mantinha a visão de que as duas testemunhas são indivíduos literais. Por exemplo, Hipólito, em seu tratado sobre o anticristo, foi um dos primeiros, se não o primeiro, a comentar sobre a identidade das duas testemunhas. Hipólito, que foi bispo de Roma em torno de 200 a 235, identificou as duas testemunhas como Enoque e Elias, provavelmente porque eles não passaram pela morte. Vitorino, aliás, que escreveu o mais antigo comentário da língua latina existente sobre o Apocalipse e que morreu no ano 304, identificou as duas testemunhas como indivíduos que pregarão durante 3 anos e meio e que serão seguidos pelo reino do anticristo. Então perceba que não tem para onde correr. Esse ministério das duas testemunhas é impossível ser caracterizado pelo ministério da igreja, né? É impossível totalmente, nem fazendo uma forçosa releitura é possível essa identificação, a menos que nós ignoramos os textos e as referências bíblicas e o ministério e a atuação do ministério dessas duas testemunhas com o ministério da igreja. Um outro comentarista aqui vai falar uma coisa que para mim é importantíssimo para quem estuda a profecia. Ele vai dizer assim, um poder sobrenatural será concedido a essas duas testemunhas, que lhe dará uma proteção total. Veja o contraste com o poder sobrenatural concedido aos primeiros cristãos. Poder para curar. As duas testemunhas terão poder para danificar. Então veja o contraste. Enquanto essas duas testemunhas profetizam para jogar pragas de juízo contra o mundo ímpio e incrédulo, o período da igreja recebe os dons para curar uma geração perversa e má, né? O contraste é fortíssimo, porque, torno e repito, a atuação ministerial do Espírito Santo muda quando ele for retirado para que o anticristo, o iníquo, seja revelado. Então essa atuação muda. Mudando, a igreja deve ser arrebatada antes do período tribulacional, porque a igreja não foi, ela não veio à existência no caráter do Espírito do Antigo Testamento e do período tribulacional, mas no período de graça, a dispensação que foi dada ao apóstolo Paulo e à igreja, né, e aos discípulos, quando Jesus fala, não sabeis de quais espíritos sois, né? Contrastando com o caráter e o espírito e o ministério de Elias e Moisés do Antigo Testamento, a qual serão as duas testemunhas. Então ele diz assim, compare com Elias, 2 Reis 1:10. Mas note a diferença, Elias mandou descer fogo do céu, mas no caso destas duas testemunhas, o fogo sairá de sua boca, ou seja, eles vão proclamar para que juízo ocorra sobre aquelas nações e aqueles que atentarem sobre a sua vida, no mesmo caráter de Elias, quando as tropas foram prendê-los lá, né? Quem tentará imitar Elias e o falso profeta é a besta e o falso profeta. Veja Apocalipse 13:13. Tudo isso se confirma que a igreja não estará na terra naqueles dias. Compare com a atitude de Tiago e João, como a gente falou, Lucas 9, do 51 ao 56, né? A autoridade que as duas testemunhas possuirão faz lembrar Elias e Moisés. Elias fechou o céu durante 3 anos e meio. 1 Reis 17, capítulo 17, capítulo 18, e Tiago, capítulo 5, 17. Estes terão autoridade para fazer o mesmo durante o período ou igual. Nunca foi dado esse ministério à igreja. Moisés, lá no Egito, converteu água em sangue, Êxodo 7:20, e feriu a terra com todas as pragas. Estes terão autoridade para fazer
o mesmo em escala bem maior. A igreja não foi dada esse tipo de ministério. Você não encontra em Atos dos Apóstolos e nenhuma recomendação dos apóstolos para que a igreja usasse ou exercesse esse tipo de ministério. Então, obviamente, não encontramos nenhum paralelo para dizer que essas duas testemunhas são a igreja, ou a igreja atuará dessa forma. É um total absurdo e é uma desconsideração com o próprio texto bíblico, que é soberano sobre teólogo e interpretação das escrituras. Não podemos pensar, porém, que serão Elias e Moisés. Semelhança nas obras não quer dizer que serão as mesmas pessoas, como João Batista era o Elias que havia de vir, Mateus 11, 14. Mas não era o homem Elias, João 1, 21. Assim, essas duas testemunhas mostrarão o poder que foi visto em Moisés e Elias, mas não serão Moisés e Elias. Serão dois profetas que o Senhor levantará entre o povo daquele tempo para testemunhar a sua própria geração. Moisés testificou perante um inimigo gentil e Elias testificou perante um rei judeu apóstata. Essas duas testemunhas testificarão perante todos. Note a primeira besta, gentia, e a segunda besta, um judeu apóstata. Então, fica claro e evidente que é impossível essas duas testemunhas serem a igreja ou exercerem um ministério em caráter da igreja. Se você comparar, se você estudar, se você analisar, se você colocar um do lado do outro, e a atuação, a forma de atuação ministerial do próprio Espírito Santo em cada tempo e era, fica evidente, escancaradamente, claramente, e se deixar a Bíblia ser a Bíblia de verdade, você não terá dúvida em qual caráter essas duas testemunhas atuará e ministério as duas atuará. Quando o Espírito Santo, o seu caráter ministerial, sua forma de ministério for retirada para que o iníquo seja revelado, a igreja tem que sair, porque senão ela atuaria de uma forma totalmente diferente que essas duas testemunhas vão atuar no período tribulacional. Como o período tribulacional é um período de juízo contra um mundo ímpio, que simplesmente rejeitou a verdade, conforme Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, por não crerem a verdade, Deus enviará a operação do erro. Essas duas testemunhas têm que agir em um caráter totalmente diferente do caráter da igreja, do ministério que é dado na dispensação da igreja, conforme Paulo fala em Efésios 3, versículo 2 e versículo 3. Haverá salvação dentro do período tribulacional, mas o caráter de ministério do Espírito Santo será diferente do que nós encontramos na era da igreja, desde Atos 2 até o arrebatamento da igreja. Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo. Tchau!